Por favor. Lucas 10, apenas o versículo de número 19. Cadê os irmãos bons de Bíblia aí? É mensagem conhecida, né? Quem pode falar, irmão? Pode ler aí. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força dos inimigos, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Antes de nós continuarmos, só vou pedir para você, fale assim para o seu irmão, pode falar para ele, você mesmo, irmão, é hora de eu ouvir a palavra de Deus. Portanto, não converse comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: eis que eu vos dou poder. Eu quero pegar mais essa parte aqui para a gente continuar a mensagem. Jesus disse: eis que eu vos dou poder. Quando Jesus está dizendo para a igreja dele, eis que eu vos dou poder, ele está dizendo, eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou comando, eis que eu coloco sobre você este poder. Durante a nossa longa história, alguns irmãos ou nós pentecostais acreditamos que o poder de Deus é algumas manifestações que acontecem na igreja, que é o falar em língua estranha, que é o sapatear, que é o pular. A gente pega isso e coloca isso como poder, mas isso na verdade está muito pequeno para ser o poder de Deus. Isso são manifestações do Senhor que em alguns momentos aparecem na nossa história, acontecem na nossa vida, mas o poder que Deus está dando para você aí não é um poder momentâneo, que acontece em um culto fervoroso, que acontece em alguma igreja que você vai, algum pregador que te faz com que você entre nesse negócio e começa a pular. Não. Quando Jesus está dizendo, eis que eu vos dou poder, Ele está dizendo, o poder que eu te dou, aonde você vai, Aleluia! Ele está contigo. Obrigado, Deus. Aonde você for, Ele estará dentro de você. Agora cabe a você saber e entender o que você precisa fazer para que esse poder seja sempre na ativa. Porque o poder de Deus não é uma coisa que vem como fogo de palha e passa. O poder de Deus ele tem que ser constante na vida do cristão. Aleluia! Não é apenas algumas manifestações. E nós precisamos ganhar o conhecimento, até porque através do conhecimento é que a gente vai saber o que é o poder. É através do conhecimento da palavra de Deus que a gente vai saber como se portar, como se comportar, como vivenciar Cristo dentro do nosso ser. Aleluia! Então essa palavra é maravilhosa para nossas vidas. Eu quero ler junto com vocês, aqueles que puderem, no livro de Levítico. Louvado seja Deus. Levítico 19, versículo de número 2, está escrito assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Repetindo, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O que Deus está mandando dizer para a sua igreja, o que Deus está mandando passar para o seu povo, não é algo que a igreja não consiga fazer. Deus não chegou e disse: Moisés, diz para o povo de Israel ser onipotente, diz ao povo de Israel ser onisciente, diz ao povo de Israel ser onipresente. Deus não deu essa tarefa, porque essa tarefa ao ser humano ela é impossível. Deus não requer de nós nada que nós não conseguimos realizar. Deus não requer de nós nada que nós não conseguimos fazer. Quando Deus está dizendo, diga ao povo, sede santo, porque eu sou santo,
de ser santo. Eu quero ler ainda junto com vocês, se vocês puderem, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Sem santidade, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, dá uma conferida aí na sua Bíblia. Ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém, sabe o que é ninguém? A gente se preocupa com tantas e tantas outras coisas e a gente esquece o que é essencial para a nossa vida. Quando Jesus lá em Mateus, ele nos diz assim: olha, naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, Senhor, em teu nome eu falei novas línguas, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Mas em nenhum desses aí você vê o Senhor dizendo, alguém vai lá no meio deles e dizer: Senhor, eu era santo. Porque todos que andaram, que pregaram, que pularam, gritaram, falaram em outras línguas, que estão lá se justificando para o Senhor, ao mesmo tempo que faziam tudo isso, eles também cometiam a iniquidade, o pecado. É por isso que o Senhor vira para eles e diz: em verdade, eu não vos. Quer dizer, o cara pregou, cantou, expulsou demônios, profetizou, falou em línguas estranhas. E quando é lá no grande dia, pelo fato dele não se santificar, ele ficou do lado de fora do reino. O mestre chega para ele e diz, quando ele está lá se justificando: mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, preguei, pulei, expulsei demônio em teu nome, Senhor, eu fiz. E o Senhor virá para ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a... Quer dizer, a pessoa fazia tudo isso, mas ao mesmo tempo era um praticante da iniquidade. E a Bíblia ela é muito clara para nós quando ela diz: sem santidade ninguém, absolutamente ninguém, ninguém verá. Sem santidade, Hebreus, vou ler de novo para a gente gravar bem na cabeça esse versículo: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós estamos vivendo momentos aqui no planeta Terra, e quando eu estou dizendo nós, agora eu estou falando de nós cristãos, estou falando do mundo, aonde, meus queridos irmãos, estamos preocupados com tudo, mas não estamos preocupados com a nossa santidade, mas não estamos preocupados com a nossa salvação. Nós estamos preocupados em ganhar o mundo se for preciso. Nós estamos preocupados em louvar bem. Nós estamos preocupados em chegar na frente de uma igreja e pregar e levar o povo a pular, cantar, gritar. Mas eu digo para vocês, nada disso adianta se nós não tivermos santidade dentro da nossa vida. Aleluia. É através da santidade que nós vamos ser salvos, através da santidade de nós estarmos separados para servir a Deus, de nós estarmos separados para adorar, bendizer, glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, O mundo está cada vez mais com atos terríveis, tenebrosos, que dá medo até da gente pronunciar, da gente falar o que está acontecendo no mundo. Na semana passada nós fizemos uma comparação da igreja com um barco, e eu acho uma comparação muito boa, tanto que eu vou repetir de novo. Imagina que a igreja é um grande barco, e você está dentro desse barco, e a igreja está no mundo, só que você está dentro do barco. Imagina você dentro de um barco agora, mas um barco no mar. O que acontece, amado? Quando o barco está no mar, e se a água do mar entrar dentro do barco, afunda. A igreja do Senhor, ela está no mundo, só que o mundo não pode entrar dentro da igreja do Senhor. Se o mundo entrar dentro da igreja do Senhor, o que vai acontecer com ela?
afunda. Quando o barco ele tem algum furo na popa e a água começa a entrar, logo entra em desespero aqueles que estão dentro dele, pega uma vasilha e começa a jogar a água para fora e vai jogando e dá um jeito de tampar aquele buraco para a água parar de entrar. E nós, como igreja, devemos fazer isso. Temos que tampar os buracos, temos que tampar as brechas. Não podemos deixar que aquilo que está lá fora contaminado entra dentro das nossas vidas também para poder nos contaminar. Quando o Senhor disse que Ele nos chamou para a santidade, é porque Ele sabe que você tem capacidade para isso. Ele não está colocando um jugo sobre você que você não consiga carregar. O que Ele está te dando, Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe que você tem condições. Ele sabe que você tem a capacidade. Ele conhece você melhor do que ninguém. Eu quero trazer alguns versículos aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 4. Nós vamos ver o que nós precisamos fazer, ou parte daquilo que precisamos fazer para sermos santos. Vamos viajar na Bíblia, Colossenses capítulo 4. Capítulo 3, irmãos. Errei por um. Já não lembro mais o tempo. Vai, tem que tirar o negócio. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que está sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Vamos dar uma paradinha por aí. Versículo de número 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Pastor, de que forma eu preciso me santificar? Como eu posso me santificar para que eu não fique do lado de fora do reino? Colossenses, ele está te dizendo assim, o livro de Colossenses. Observa que quando o apóstolo Paulo ele escreve essa mensagem aos Colossenses, os Colossenses estavam em um período onde eles estavam vivendo dividido. Eles estavam preocupados mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Eles estavam mais preocupados com a velha criatura do que com a nova criatura. E Paulo escreve e manda essa mensagem para eles dizendo: buscai, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele manda dizer para eles assim: vocês estão muito preocupados com as coisas dessa terra. Vocês estão muito preocupados com aquilo que envolve vocês neste mundo. Ele está dizendo: buscai as coisas que são de cima. E qual é a coisa que é de cima e que pode vir para nós da parte de Deus? A palavra que Ele nos mandou, que Cristo nos mandou, é a palavra que é de cima. Ele diz que nós não devemos nos envergonhar
celestial. O problema é que o ser humano, ele está mais preocupado com as coisas aqui da terra, que ele agrada o corpo, que ele agrada o seu coração. Ele está mais preocupado com a vil concupiscência do que com as coisas santas do Senhor. Muitas das vezes o homem e a mulher, ao invés de parar, aleluia, para estar buscando a presença de Deus, para estar lendo a palavra de Deus, para estar ouvindo até mesmo uma mensagem, ele está de frente de uma televisão, assistindo coisas imundas. Eu digo isso a parte da novela, por exemplo. Eu digo isso a parte das vezes que o homem ou a mulher está de frente, às vezes, de uma TV, assistindo um filme com cenas sensuais, coisas que ele vai guardando dentro do coração, e tudo isso faz com que ele se distancia do Senhor. Porque eu pergunto para você, aonde é que está a santidade quando nós estamos assistindo coisas que perturbam a nossa mente, que perturbam o nosso coração? Meu Deus! Tudo aquilo que nós ouvimos que não presta é lixo que nós colocamos aqui no nosso HD, na nossa memória. E se aqui dentro entra lixo, quando a gente abrir aqui a boca, o que é que vai sair? Lixo. A Bíblia diz, Jesus nos ensinou que o homem fala aquilo que o coração está cheio. O que é que você anda comendo, meu amado, de mensagem aonde você anda? Meu Deus! As mensagens que o mundo está nos oferecendo é mensagem podre, é mensagem imunda, é mensagem que eu posso te dizer é uma carniça. Mas a palavra de Deus, ela é pura, ela justifica e ela te santifica e te prepara para ter um encontro com o Senhor nos ares. Por isso ele diz: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está à destra, à direita de Deus. Aleluia! E no versículo seguinte ele ainda diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Apenas esses dois versículos servem para a nossa meditação. No que você tem pensado? Você que é jovem, você que é adulto também, o que é que você tem pensado? Em que você tem ocupado o seu pensamento? Antes de qualquer um de nós pecar, e isso é comprovado, antes da gente cometer o ato do pecado, primeiro começou a ser trabalhado aqui na nossa mente. A gente começou a pensar, a elaborar dentro, aí depois a gente foi e partiu para a prática e cometeu o que era errado. E aí o Senhor, Ele vem e nos diz: buscai. Olha só, a palavra diz: buscai as coisas que são de cima. A palavra não diz assim: espera que as coisas vão cair de cima no teu colo, prontinho. Não. Sabe o que é que significa buscar? É você correr atrás. Buscar significa que você tem que se mexer, você tem que se movimentar, você tem que clamar, você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que ir atrás. A gente só faz uma busca quando a gente precisa de algo e a gente quer ter aquele algo conosco. Meu Deus! Se a gente não quer, não adianta, irmão. Se a gente quiser, a gente vai atrás, a gente vai buscar. E a orientação da palavra de Deus para nós é: buscai as coisas que são lá de cima, aonde Cristo está sentado. Só que para buscar as coisas do reino do céu, a gente precisa fazer algumas renúncias. No início aqui eu falei, olha, aquele que crê não precisa renunciar, porque não precisa. Tem gente que está dentro da igreja, crê em Jesus, chora até quando ouve uma mensagem bonita, mas ainda não se santificou, não se separou do mundo, não se entregou a Cristo. Ele está em cima do muro, ele está no meio termo. Jesus chega para a igreja de Laodiceia e diz: Laodiceia, porque não és fria e nem quente, estou a ponto de vomitar, lançar você para fora da minha boca. E às vezes nós estamos na igreja e queremos fazer parte deste mundo. Nós
estamos aqui dentro, mas estamos carregando o fardo do mundo. Nós estamos aqui dentro e estamos achando que aquilo que nós cometemos aí fora não tem diferença nenhuma, não tem problema, e aí a gente vai se envolvendo com as coisas pequenas, porque é elas que nos pegam. Deixa eu te falar aqui uma coisa, irmão. Você não tropeça em pedra grande. Você não tropeça em pedra aí de 3 toneladas, de 5 toneladas, porque ela é grande. Mas na pedrinha pequena é nela que você tropeça, porque é mais difícil você ver. O que é que isso significa, pastor? Que eu não falhe de cara nas coisas que são grandes. Eu vou começando a falhar com Deus naquelas coisas que são pequeninas. É naquelas que parecem não causar preocupações, é naquelas que eu acho que não tem problema, é naquelas que eu acho que não tem nada a ver, é naquelas que eu acho que não vai interferir na minha salvação, e é elas que vai me conduzir para a perdição eterna. Deus não divide a sua glória com ninguém. E se tem uma qualidade dele, que ele quer que nós sejamos, é ser santo. Sede santo como eu sou santo, é o que ele nos ensina. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta pregar bem, falar bem, cantar bem, não adianta nada disso se não tiver santidade. E quem tem santidade se preocupa em buscar as coisas lá de cima. Aleluia. Aquele que não está preocupado, irmão, do jeito que ele anda, do jeito que ele se comporta, do jeito que ele veste, do jeito que ele adora a Deus, do jeito que ele se comporta com as pessoas mundanas, aquele que não está preocupado com isso é porque ainda lhe falta ser santo, ser separado. Deus nos escolheu para a santificação, e quem santifica a nossa vida não é o pastor, não depende do pastor. A minha santidade não depende do presbítero. A minha santidade não depende do irmão que ora na igreja. A minha santidade depende de mim. Sou eu que decido se vou fazer a coisa certa ou se vou fazer a coisa errada. Sou eu que decido se vou buscar a palavra de Deus ou se vou rejeitar a palavra de Deus. Sou eu que decido o que é que eu vou fazer da minha vida. Sou eu que decido se vou buscar as coisas de lá de cima ou se eu vou continuar me envolvendo com as coisas aqui da terra. Pensai nas que são de cima e não nas que são da terra. É o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 16. Portanto, ninguém... Versículo de número 3. Porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui eu paro por aqui. Olha o que o Senhor está nos ensinando. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Observa. Quando a palavra diz que você está morto, ele está falando que você está morto para o mundo. E a palavra não está dizendo que você está guardado por Cristo ou por Deus. A palavra não está dizendo isso. Porque guardar, a gente guarda, e é fácil depois saber onde a gente guardou. Agora, esconder é mais difícil. Às vezes você, quando esconde uma coisa, nem você sabe onde você colocou. A palavra de Deus está dizendo que a tua vida está escondida, não é apenas guardada, ela está escondida, pastor, com Cristo. Sabe o que é que significa que está escondida? Se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida na presença de Deus, Ele pega a tua vida e esconde. Se a tua vida está escondida com Cristo, aí cumpre em você a palavra de Romanos 8. Olha o que pode afastar você do amor de Deus que é em Cristo Jesus: a espada, a perseguição, a nudez, a fome, o
mortificar a nossa carne, que nós devemos matar os nossos desejos, que nós devemos matar a nossa vontade. Por que que muitas das vezes tem coisas que não acontecem conosco? Quando o Senhor nos chama para uma vida de santidade, Ele quer ser o seu Senhor em tudo. Aleluia. Ele quer ser o seu Senhor na santidade. Ele quer ser o seu Senhor na sua vida. Ele quer ser o seu Senhor na sua família. Ele quer ser o seu Senhor em tudo que compõe você. O problema, sabe o que é? É que às vezes, quando nós estávamos lá no mundo, o cara bebia, vem para Cristo, não bebe mais. Amém. Ele fumava, vem para Cristo, não fuma mais. Ele mentia, vem para Cristo e continua mentindo. Meu Deus. E a santidade não deve ser uma parte, é toda. Eu não devo renunciar apenas aquelas coisas grandes, eu devo renunciar a tudo. Se eu sou filho, se eu sou santo, se eu sou servo, Ele tem que ser meu Senhor por completo. Não é o meu Senhor apenas em uma parte da minha vida e em outra não. Olha, meu Deus, na minha vida, Senhor, eu deixo o Senhor ser meu Senhor na parte que é para mim abençoar, na parte que é para mim te obedecer. A santidade requer obediência. A santidade requer compromisso. A santidade requer fidelidade. A santidade requer de nós entrega. Quando eu digo eu sou teu servo, eu estou dizendo para ele assim: quem manda em mim é o Senhor. Mas é isso que de fato acontece. É Ele que manda em você. Quando você quer tomar decisões, você coloca debaixo do altar dele, você apresenta para ele as suas decisões. Ou você apenas vai colocar no altar dele aquelas decisões que você já está resolvido. Tem coisas que a gente sabe que se for levar para Deus, Ele vai dizer para nós não. Aí sabe o que a gente faz? Nem leva. Porque o que a gente quer que Ele seja o nosso Senhor para nos dar saúde. A gente quer que Ele seja o nosso Senhor para nos prosperar. A gente quer que Ele seja o nosso Senhor para fazer com que nós cantemos bem, preguemos bem. A gente quer que Ele seja o nosso Senhor para nos perdoar. Mas quando é para Ele ser o nosso Senhor, para me perdoar alguém que me ofendeu, Meu Deus. a história muda de figura. Quando é para Ele ser o meu Senhor, para mim o obedecer, a coisa muda de figura. Não, mas peraí, já não é bem assim. Quando eu vou orar para Ele, eu digo: Pai, eu te peço em nome de Jesus, faça isso por mim, meu Deus. E eu te peço, Pai, faça logo. Aí quando Ele requer de nós, muda. Muda, irmãos. É por isso que Ele vem nesta noite, nessa festividade. Essa palavra você pensa que não fala comigo? Se você pensa, você está enganado. Não é à toa que essa palavra nos vem. Porque santificar não é uma opção do cristão. Você não tem opção dentro da Bíblia. A Bíblia não te dá opção para te dizer: olha, você não precisa ser santo, você tem que ser. Se você não for, você não entra lá. Se você está na igreja, mas continua fazendo as coisas do mundo, lá você não pode entrar. O que está no mundo é do mundo. Não queremos pegar. Cadê o outro? Rapaz, está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos pegar, amados, as coisas mundanas, as coisas profanas e misturar com as coisas santas. Toda vez que Israel fez isso, Israel pereceu, cansou. Toda vez que Israel fez isso, Israel pagou um preço alto, pagou um preço caro.
Mas vamos continuar, tem muita mensagem aqui, nós vamos procurar resumir bastante. Tem muitos versículos que eu gostaria de passar. Quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que está sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Quando nós provocamos a Deus, o Senhor está dizendo: mortificai os vossos membros, mortificai a vossa carne, mortificai o vosso desejo. Sabe, aqueles desejos que te levam a cometer pecado do pensamento, que te leva a fazer coisas que o teu espírito está te dizendo: não faz, não é assim, mas mesmo assim você vai lá e pratica. Hoje nós vivemos tempos tão complexos, quando eu digo assim, a mistura do mundo com a igreja cristã, que hoje o crente namorar com a pessoa do mundo parece que é normal. Biblicamente não é. Quando eu trouxe o estudo aqui sobre casamento, eu pude ver os jovens dizendo: mas não pode, não. E se eu fazer isso, estou errado completamente. Porque a Bíblia diz que não pode ter dois jugos, não pode ser jugo desigual. Ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você quer ficar vindo na igreja apenas para louvar porque é bonito, para pregar porque se sente bem, para de vez em quando orar porque você quer saber quem de verdade serve a Deus. Vem no culto de oração e vem no culto de ensino. Aleluia. Marca-se uma festividade, é bom que todos estão juntos, mas aquele que se preocupa em aprender, e aquele que de fato quer orar é falar com Deus, aí você vai saber, ele aguenta a porrada, ele não vai desanimar. Então a Bíblia está dizendo: mortificai a vossa carne, mortificai os vossos membros, louvado seja Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, a avareza é idolatria. O que é a avareza, pastor? O amor desordenado pelo dinheiro. Tem gente que nem oferta na casa do Senhor porque é tão seguro. Ou então ele pega 10 reais lá e troca, pega 5 moedas de 2 reais ou 5 notas de 2 reais para a cada dia que eu vou lá na igreja eu vou pôr os 2 reais. Como se ele tivesse dando para o pastor. É Cristo, é para a obra, é em prol da obra do Senhor. E o Senhor está nos dizendo que aqueles que fazem tais coisas, pois quais coisas vêm, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem faz essas coisas desperta a ira de Deus. A ira de Deus você pode despertar contra você. Eu posso despertar contra mim. Eu digo você, força de expressão, serve para mim também. Se eu, pastor, mas estou atrás das coisas que agradam a minha carne, e que é errado, ao invés de eu dedicar o meu amor pela minha esposa, eu começo a querer buscar por fora. A Bíblia diz que isso pode despertar a ira de Deus contra você. A avareza, que a Bíblia considera como idolatria, pode despertar a ira, pode não, desperta a ira de Deus contra você. A prostituição, a impureza. Pastor, o que é impureza? É fácil, eu poderia te dizer assim: impureza é tudo aquilo que não é puro. Resolveu.
Agora você quer a lista do que não é puro? Não precisa nem eu te dizer, você sabe mais do que ele. O que é impuro para você como cristão? O que é impuro para você? O que contamina o seu corpo como cristão? O que faz de você ou você se afastar da presença de Deus como cristão? Amados, a pergunta é: como está a tua vida na presença dEle? Você está se preocupando em ser santo, em se separar do pecado, em se separar das coisas erradas, em se separar daquilo que o mundo está te dizendo? Não tem problema não. O diabo disse que não tem problema em um monte de coisa. Ele está cheio de cristão mergulhado em doutrinas de demônios. Tem muitas igrejas, e eu digo para você sem medo de errar, tem muitas igrejas evangélicas que a doutrina que está transmitindo para a igreja são demônios. E demônios que estão usando pastores, demônios que estão usando ministros, demônios que aproveita de uma situação e leva a igreja a pecar. Eu dou exemplo para você aqui de uma igreja muito conhecida, minha, do meu irmão Didemar, que está aí, uma igreja lá no estado da Bahia. Igreja grande, cheia de gente. Foram expulsar o demônio lá de uma menina lá endemoniada, e lá o negócio é revelação, é profecia. Lá quem vale é a profecia. A palavra de Deus não vale nada, mas profecia vale. E o demônio chegou e falou bem assim: eu gostei daquela moça porque ela está de roupa preta. A partir daquele dia, pastor, ninguém na igreja pode mais usar roupa preta, porque roupa preta é do demônio. Aí eu digo para você, quem é que está doutrinando essa igreja? Quem é que está te doutrinando? Você tem confirmado, buscado na palavra de Deus? Porque muitas das vezes a gente só deixa para comer no coxo do pastor. E muitas das vezes a gente está recebendo um alimento que não é um alimento saudável, sadio. Você liga uma rádio evangélica, eu digo para você, tem coisa que dá nojo, eu desligo. De coisas que você está ouvindo, que você sabe não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas você não vê falar em santidade, você não vê falar em salvação, você não vê falar em reino do céu, você não vê. Por quê, pastor? Amados, a Bíblia nos ensina que quando o pecador se arrepende, o que é que acontece lá em cima? Festa do céu. Eu não vejo dizer que a festa no céu, quando a pessoa está aqui pulando, correndo de um lado para o outro. Eu não vejo dizer que a festa no céu, porque você está fazendo, está prosperando na tua vida. Eu não vejo dizer que a festa no céu, porque você dá um dízimo alto na igreja. Mas quando você ganha uma alma, só basta uma, para Deus dizer para aqueles povos lá, ó, anjos, lembra do filho pródigo? Ele voltou. Meu Deus, é tempo de festejar. Vamos fazer festa. O Senhor está preocupado com salvação de alma. E para a alma ser salva, ela tem que ter uma vida de santidade. Senão ele não precisava nem trazer uma palavra dessa para crente. Precisamos ter a santidade. Precisamos viver a santidade. Não adianta eu dizer aqui para você que a gente temos que ser santo e a minha vida foi toda errada. Não adianta isso. Eu congreguei um tempo na igreja Casa da Bênção. Eu já contei isso aqui, mas eu volto a contar. E eu vinha com um jovem da igreja, terminou o culto, eu vinha com ele. Eu era jovem também naquele período. Ainda sou, viu, irmãos? Mas não, eu era solteiro. Jovem ainda sou, mas não sou velho não, só o cabelo que caiu. Mas eu vinha com aquele jovem e ele vinha dizendo assim para mim: nossa, irmão Judas, segundo ele dizia: rapaz, irmão Judas, eu queria tanto um dia pregar assim igual você prega. Eu digo: mas rapaz, tem pregador melhor. Mas eu queria falar em novas línguas, rapaz, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu queria ser cheio de Deus, irmão. E a gente vem conversando aquele papo gostoso. Aí passou um carro por perto da gente e tirou um fino nele. Ô, meu irmão,
Ele parou, virou para trás, filho, aí eu não vou completar o resto, não pode. Vá! Aí eu disse assim, você queria o quê, irmão? Queria ser batizado com o Espírito Santo? Queridos, o Espírito Santo não habita em templos imundos. Meu Deus! O Espírito Santo, o nome dele já diz, ele é santo, ele é separado por Deus. Se ele é separado, ele vai habitar naquele que também é santo. A gente tem que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Nós não devemos falar palavra bonita apenas quando estamos aqui dentro da igreja. Nós não devemos ser crente apenas quando estamos dentro da igreja. Nós não devemos servir a Deus só aqui dentro. Isso não adianta. Nós temos que ser crente 24 horas por dia. Ouvir o que Jesus nos disse. Olha, eu vos dou poder. Você tem poder. Para que serve esse poder de Deus? Para que serve essa autoridade que Ele te deu? A autoridade que é o poder que Ele te deu. Você tem essa autoridade para saber conduzir a tua vida, para saber se santificar, para saber aumentar a tua fé através da prática da obra, para saber se comportar neste mundo, porque a Bíblia nos ensina, meu amado irmão, que a glória de Deus, ela tem que se manifestar através de nós. Mas se eu sou um lixo ambulante e Ele é santo e puro, como é que a glória dele vai se manifestar através da minha vida? Nunca, nunca. Eu tenho que me santificar, eu tenho que matar os meus desejos, eu tenho que matar as minhas vontades, porque elas são contra mim. Elas vêm para me derrubar, elas vêm para me destruir. E vamos adiantar aqui, porque senão o tempo vai embora. Louvado seja Deus. Oh, Jesus amado. Poderia ter começado mais cedo, né, pastor? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu queria pegar uma palavra aqui no livro de Tessalonicenses. Vê se está bem. Os versículos pequenininhos. Aleluia, Deus. 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 Infelizmente o tempo não nos permite ir até onde a gente queria. Mas eu quero deixar para vocês aí um versículo que é muito conhecido. Esse está no livro de Romanos, que fala a respeito do nosso culto ao Senhor. Geralmente, às vezes, quando eu estou orando, eu até digo para Deus: Deus, receba o nosso culto que oferecemos a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Eu citei um versículo aqui que eu quero ler antes da gente falar nesse aí. No livro de Ezequiel 36, 23, o Senhor disse assim: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos deles. Vou ler de novo. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio deles. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Delas quem? Das nações. O Senhor ele quer mostrar a santidade dele através de quem? De vocês. Através de quem? De mim.
Como é que eu posso dizer que eu sirvo a um Deus santo se as minhas atitudes não forem santas? Como é que eu posso dizer que eu sirvo a um Deus que merece toda honra, que merece toda glória, mas no entanto eu não me preocupo em o glorificá-lo através do meu corpo, através da minha vida? Porque quando eu louvo a Deus, quando eu glorifico a Deus, eu tenho que fazer isso em espírito e no meu próprio corpo. É assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós não podemos, amados irmãos, nós que servimos a Deus, fazer aquilo que nós achamos que é certo e deixar de fato de fora o que é certo. Aquilo que você acha que é certo, porventura, é certo aos olhos de Deus? Aquilo que você pensa que está correto, porventura, é correto aos olhos de Deus? Eu quero fechar com o último versículo que nós lemos em Hebreus. Não vai dar tempo a gente pegar mais, porque o tempo já está indo embora. Mas em Hebreus, no capítulo número 12, versículo 14, que eu quero ler junto com todos vocês. O coração arde. Eu sinto como se a mensagem não foi o que tinha que ser. Mas eu creio que serviu. Para mim serviu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa vida dá tempo, dá tempo. Romanos 12, 12, dá tempo, não dá, irmãos? Amém? Quem quer ouvir diz glória a Deus. Amém. Quem quer ouvir diz amém, Jesus. Amém. Então vamos ler Romanos 12, 12. Se você não quiser procurar, não tem problema não. Eu leio e você escuta. Está escrito assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, presta atenção. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam. Olha só. A palavra não está dizendo que é eu que tenho que oferecer esse culto a Deus. A palavra está dizendo assim: portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo. Você precisa se oferecer como um sacrifício vivo. A oferta aqui é você. O sacrifício aqui nesse versículo é você. Você tem que se ofertar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que você, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vai, você é um culto a Deus. Aleluia. Você é um motivo de alegria a Deus. Você é um culto ao Senhor. Você faz um culto a Deus. Aí nós vamos fechar com aquele último versículo. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você sabe o que é um molde, irmão? Você sabe o que é se amoldar? Alguém aqui já foi precisar fazer uma ponte no dentista que ele mete aquela massa na sua boca para tirar o molde, para depois fazer a aperta certinha para encaixar lá dentro? Se amoldar, sabe o que é? É você se envolver, é você se parecer com o mundo, é você começar a praticar as coisas do mundo, é você se amoldar com o mundo. Por isso a palavra vem te dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão do mundo pertence ao mundo.
O padrão de Cristo é outro, diferente do mundo. O padrão do mundo não pode pertencer ao padrão de Cristo. O padrão do mundo pertence ao mundo e o diabo e os seus seguidores. O padrão de Cristo pertence ao nosso Senhor e à sua igreja. Se o mundo bebe, você cai fora. Se o mundo fuma, você cai fora. Se o mundo ouve as coisas do mundo, você cai fora. Você tem que saber de agora em diante, apesar que você já sabia, que você é santo. Aleluia. Que você é separado, que você foi santificado. Por isso que Jesus está dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Nós precisamos ser santificados na palavra de Jesus. Mas, pastor, Jesus é a palavra? Sim. Como assim, pastor, que Jesus é a palavra? João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora nós vamos fechar, irmãos, para nós podermos orar, porque amanhã tem mais, se Deus quiser. Livro de Hebreus, eu pedi para a igreja ler todos juntos, para a gente gravar na nossa mente e não se esquecer. Amém? Amém. Está escrito assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Essa palavra aqui também nos pega. Se eu não estou em paz com todos, eu não posso dizer que eu sou santo. Paulo até nos orienta a respeito disso. O negócio é tão sério que ele diz assim: irmão, se você tem alguma intriga com seu irmão, não ceia não cai nessa besteira não vai cear não. Primeiro vai fazer as pazes com ele, né? E a questão não é só: ah, pastor, mas eu estava em intriga com ele. A questão não é só essa. É se o outro irmão tem algo contra você, faz as pazes com ele do mesmo jeito. Então nós devemos ter paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Parte B do versículo e a gente fecha. Sem santidade ninguém verá o... Vamos repetir? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver Deus? Você está disposto a pagar o preço para ser santo? Você está disposto a ter uma vida de santidade? Você está disposto a renunciar aqueles palavrões que às vezes deixa escapar? Aquelas conversas entre amigos mudando? Ao se assentar à roda dos escarnecedores, você quer se esquivar dessas coisas? Você quer adentrar no reino do céu? Quando a Bíblia diz que o reino do céu é tomado por nós à força, é porque de fato é. Porque a nossa carne, ela luta contra nós. A gente tem que ter força para vencer nós mesmos, porque nós somos inimigo nosso. A vil concupiscência, que é o desejo desordenado, é nosso inimigo. E seja ele por qualquer coisa. Vamos nos colocar de pé para a gente orar a Deus. E a gente põe uma vírgula nesse ponto. Mas deixa eu falar para você sobre um sentimento que é conhecido como inveja. Quem já ouviu falar na inveja? Você sabe qual a definição para a palavra inveja? A inveja não é apenas eu querer possuir o que o outro possui. A inveja, o sentimento de inveja, é eu querer que você não possua aquilo que eu não vou conseguir possuir. Esse é o sentimento de inveja. Sentimento de inveja é eu querer que você não possua aquilo que eu sei que eu nunca vou possuir.
Sabe quem é que tem muita inveja de você? A Bíblia disse que ele anda ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Esse que nós conhecemos como o diabo, a antiga serpente, Satanás, aí você chama o que você quiser. Esse, ele tem inveja de você. Porque o que ele quer é que você não possua aquilo que ele nunca vai conseguir possuir, que é a salvação. E dentro dessa inveja ele vai fazer de tudo para te derrubar. Dentro dessa inveja ele vai fazer de tudo para te lançar para baixo. E se tem uma coisa que ele sabe que ele consegue, porque o diabo, deixa eu te falar aqui uma coisa, o diabo ele não tem condições de te forçar a nada, ele não te força, ele te dá ideia, você abraça se quiser. Ele faz alguns acontecimentos surgir na tua frente para você tomar a decisão. Quando ele aparece para Cristo, ele força Cristo a alguma coisa? Não, mas através da palavra ele tenta. É assim que ele faz conosco, ele trabalha aqui no nosso psicológico. Ele não tem poder contra a tua vida. Não tem poder. A Bíblia nos diz assim, que aquele que é de Deus, o maligno não pode nem tocar. Olha só, irmão, ele não pode nem tocar. A Bíblia nos diz assim, jovem, seja forte porque já vencestes o... Olha de quem que a gente está falando, de um ser totalmente derrotado. Jesus vem e nos diz, eis que eu vos dou poder para pisar cobras e... Está falando de pisar no poder do mal, poder do maligno. Nós temos autoridade para aniquilar. Mas aí ele vem, amado irmão, pega uma pessoa feia igual eu, não tem beleza quase que nenhuma, põe lá na minha frente uma loira, bela, bonita, sapato alto. Hã? Aí o bestão vai lá e diz assim, nossa, eu nem mereço. Coisas que a minha mulher nunca falou para mim, ela vai e me fala. Um dia eu cheguei em casa, até comentei com minha esposa, eu fui abastecer o carro, quando eu parei no posto com uma menina lá, ela chegou para mim assim, falou, nossa, você tem os olhos tão bonitos. Eu falei, obrigado. Né? Eu cheguei em casa e falei, amor, você nunca me falou isso, hein? Mas o inimigo, ele cria situações para você. Agora a decisão é tua, irmão. Ele não pode tirar de você a santidade, mas ele pode te induzir. Se você quiser, o problema é teu. O diabo não tem condições de atrapalhar você de entrar no reino do céu, mas ele pode criar situações para você tomar a decisão e passar para o lado dele. Mas a Bíblia nos diz que para nós vencer ele, olha como é fácil. A Bíblia diz assim, resistiu o diabo e ele... Pensa num cidadão fácil da gente vencer. Às vezes é mais difícil a gente vencer nós mesmos. Sabe por quê? Ele vai mostrar para nós o fruto, a gente vai olhar, é belo, é bonito, é desejável. Ele não foi lá e pegou, arrancou e deu, toma Eva, coma. Ele disse, não, você pode pegar. Se você pegar, você vai ser igual a Deus. E ela foi. Ele obrigou ela a ir. Ela foi de livre e espontânea vontade. Deu a mordida, se condenou. Levou para Adão, se condenou Adão também. Então, querido, não deixa esse invejoso, que sabe que não pode conseguir o que você tem. O que você tem é teu e de mais ninguém. Você joga fora se você quiser. Por isso que a oração de Jesus, a preocupação dele em dizer para o Pai, Pai, santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Eu estou lhe dizendo isso, Pai, porque enquanto eu estava com ele, eu os guardava, eu os protegia, mas agora eu vou para o céu. Eu não estarei mais com eles, meu Pai. Eu não estou te pedindo para os livrar do mundo, ou para os tirar. Jesus diz, eu não estou te pedindo para os tirar do mundo, mas eu estou te pedindo para os livrar do mal. E muitas vezes esse mal, ele é gerado por nós mesmos. A gente faz o que é errado, culpa o diabo, não assume os nossos erros, jogamos para o diabo a carga dele, e aí a gente pode, no final de tudo, perder a nossa salvação.
Portanto, querido, a oração que eu quero fazer com você nesta noite, se você concordar, é para clamar ao Senhor, pedir a Deus que venha nos dar força, para que aquilo que nos torna impuros seja retirado da nossa vida, para aquilo que nos torna imundo seja retirado da nossa vida. Pastor, você está dizendo que eu sou imundo? Não estou te dizendo isso. Mas se você não vigiar, você pode vir a ser. Então vamos pedir a Deus essa proteção, para que o diabo não tenha poder de nos iludir com a sua palavra e nós deixarmos de lado a palavra de Deus. Porque o que nos santifica é a palavra de Deus. O que apodrece a nossa vida é a palavra do mundo. Porque a palavra de Deus diz para você ser santo. O mundo diz para você que não tem nada a ver. A palavra de Deus diz para você o servir. O mundo está dizendo para você que é besteira. A televisão diz para você que não tem problema. A televisão diz para você aceitar a podridão do mundo. Mas Jesus, Ele não deixou de ser santo. Deus não se enquadra com as coisas do mundo. Quando nós viemos para Cristo, nós que temos que nos enquadrar com as coisas de Deus. Nós que temos que fazer uma mudança de hábito para a nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Comece a falar com Deus. Você pode orar. Pode colocar no altar de Deus aquilo que você sente vontade de colocar agora. Pode falar para Deus das suas dificuldades, das suas necessidades. Qual é o seu ponto fraco? Você sabe, Deus também sabe, o teu inimigo também sabe. Mas lembra que você não está apenas guardado, você está escondido por Deus. Deus não pegou você para ter uma vida leviana aqui na terra. Deus não pegou você para usar o mundo como exemplo e você viver como o mundo vive. Deus pegou você para ser o seu exemplo e você seguir os passos dele e você fazer a vontade dele. Senhor Deus e Pai poderoso, a tua igreja te